Mas o Emílio falou essa questão aí da época dele, que poderia ter arma, ia lá, pedia. Porque muito se fala nisso. Vai virar um bang-bang e você que estuda, qual que são os dados dessa época que se poderia ter o porte e para hoje? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de dados mesmo, né? Não de achismo. Porque achismo, achei, ou anedotário, né? Usar um exemplo ou outro exemplo para tentar determinar uma coisa corriqueira, né? Isso é sempre ruim num tipo de debate desse. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa importante, né? Não existe nenhum estudo que comprove que significativa parcela de crimes de homicídio são cometidos por pessoas que não têm nenhum envolvimento criminal, nenhum histórico de violência. Isso não existe, né? Isso não existe. Não existe estudo nenhum nesse sentido. Então, sim, a gente está falando de dados até agora. O que a gente tem no passado, né? A gente tem lembrando até 1997, o porte ilegal de armas não era sequer crime. Era uma simples contravenção penal. São Paulo chegou a emitir 100 mil portes de armas em um ano. Tá? Levando em conta que não era um crime, né, a gente estima aí que pelo menos de cada três portes, apenas um tinha o porte realmente emitido. A gente está falando de 300 mil, 400 mil pessoas andando armadas diariamente em São Paulo nessa época. Taxa de homicídios? Baixa. Né? Briga de trânsito? Esquece. Lógico, eventualmente pode acontecer? Pode. Mas quando você vai verificar o caso em concreto, normalmente há algum tipo de envolvimento criminal ou algum histórico já de violência. O que a gente tem realmente é que no passado isso era uma possibilidade e você tinha uma criminalidade menor. A partir da década de 90, mais restrições, fica tudo mais difícil, criminalidade continua crescente. Tá? Aí a gente chega em 2017... né, começa aí, como gostam de falar, né, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento e a venda de armas volta a crescer no Brasil, de forma até bastante significativa, né? Em especial agora até 2020, que é quando a gente tem os dados. Se fosse pela lógica de que mais armas sempre iam significar mais crimes, a gente, óbvio, teria um aumento. Nós temos mais armas circulando. O atirador esportivo, hoje, ele tem a prerrogativa de portar uma arma do seu acervo, da sua casa até o clube, do clube da sua casa. Ou seja, são mais de 300 mil pessoas, né, pelo menos hipoteticamente, portando armas. E o número de casos envolvidos de homicídios ou uso incorreto dessas armas? Insignificante. Mais do que isso, se você for pegar hoje, no Brasil, dados de armas registradas por estado, você vai ver que os 6 estados mais armados do Brasil, que são Acre, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, representam só 6% dos homicídios. Se você pega os 6 estados menos armados, né, você vai ver que eles representam mais de 26% dos homicídios. Ou seja, não há essa correlação que tenta se forçar do tipo, se liberar a arma vai morrer mais gente. Não, isso não é verdade, né? E a prática está demonstrando isso, né? Não há o que se discutir quando a gente fala em números.